E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos falar como foi esse Corinthians 0, Palmeiras também 0. Um derby que pegou fogo aí na Neoquímica Arena entre as duas equipes. Muita polêmica, arbitragem péssima, mas o Corinthians não perdeu e dentre as circunstâncias do que foi o jogo, eu acho que foi um ótimo resultado. Quer saber mais como foi esse jogo? Vem com o pai. A gente tem que falar da arbitragem. É uma arbitragem péssima do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Corinthians jogando em casa. E a maioria das faltas que ele deu foi pro time do Palmeiras. O Palmeiras quase não recebia faltas, né? Não levava falta, não era marcado faltas contra o Palmeiras, né? Somente a favor. Uma arbitragem horrível, muito tendenciosa e ainda por cima teve a expulsão de dois jogadores do Corinthians e o Corinthians jogando em casa, né? Claro que se foi expulsão tem que expulsar, beleza, mas foram lances ali até discutíveis, onde cabia uma interpretação e um melhor bom senso do árbitro, né? Mas não foi o caso, porque não, é o Corinthians, né? Aposto que se fosse ao contrário, como teve lance para expulsão do time do Palmeiras, no caso o Flaco Lopes, eles nem chamaram para rever, que a transmissão totalmente omissa não mostrou o replay da forma que deveria, né? E nem comentaram sobre. Bom, mas vamos lá, vamos falar aí de como foi esse jogo e depois a gente entra aí nos detalhes dos lances polêmicos do jogo, né? Bom, o Corinthians no primeiro tempo, na minha opinião, começou muito melhor, começou dominando o jogo, hora marcava em cima, hora recuava, deixava o Palmeiras com a bola e o Palmeiras nada fazia. O Corinthians estava com um volume legal, uma troca de passes ali, o Garro, achei ele bem participativo no começo também, tentando, chamando, aparecendo bastante pro jogo, o que eu gostei, né? Ele não se escondeu, mas, infelizmente, aí aos 34 minutos do primeiro tempo, o André ele acabou sendo expulso num lance ali que era uma falta pró-Corinthians e num desentendimento ali com o jogador do Palmeiras, ele acabou fazendo mais uma vez um gesto obsceno. Pelo menos assim foi como o árbitro entendeu após o VAR ter chamado ali para revisar. Eu, durante a live, num primeiro momento, até tentei achar que não, mas não teve como, tá? Eu acho que o André ele fez sim o gesto obsceno e acabou que prejudicou o Corinthians aí, né? Logo no primeiro tempo. E também eu achei que ele quis dar um migué ali. Eu acho que ele fez o gesto e depois acabou se arrependendo. E talvez ele tenha lembrado do lance do Alan, né? Que foi o mesmo lance. E aí eu acho que já era tarde, né? Os jogadores do Palmeiras fizeram o sinal do VAR, inclusive imitaram o gesto, gesticulando a mesma ação de pôr a mão no saco, né? Mas pro Palmeiras não tem expulsão, pro Palmeiras não tem VAR, pro Palmeiras não tem revisão. Enfim. Aí com isso o jogo seguiu, eu até achei que o Corinthians ia se abalar, que o Palmeiras ia crescer no jogo, mas eu acho que o Corinthians soube ali controlar a situação, soube se defender. Claro, o Palmeiras começou a atacar um pouco mais, começou a aparecer um pouco mais no jogo, mas não teve assim no primeiro tempo nenhuma chance para o Palmeiras, claríssima assim. Não lembro até do Hugo Souza fazer nenhuma defesa no primeiro tempo, muito difícil, né? Foi um jogo onde o Corinthians se portou muito bem. Inclusive foi falado na transmissão que o Palmeiras até não chegou a fazer finalizar no gol no primeiro tempo, de tão bem que o Corinthians estava taticamente, tá? Já no segundo tempo, o Corinthians volta igual, sem nenhuma modificação. A gente tinha um time muito nervoso. Eu percebi que o Gabriel Paulista e o Mateuzinho, em alguns momentos do primeiro tempo, eles estavam muito nervosos. Voltaram para o segundo tempo, o Mateuzinho amarelado, inclusive. Ambos ali, em alguns momentos, toda hora saía atrito com os jogadores do Palmeiras e isso ia aumentando ali a tensão dentro do jogo, né?
E foi seguindo, o Corinthians, mesmo com um a menos, eu acho que estava performando melhor que o Palmeiras, a gente não estava sofrendo. Nos primeiros 20 minutos ali, o Corinthians estava jogando bem até em algumas tabelas entre Garro e Yuri, mas aos 23, de novo, uma falta pró-Corinthians e o Mateuzinho no enrosco ali com o Flaco Lopes, ele acabou caindo na pilha do jogador do Palmeiras, né? Tentou dar um soco no jogador do Palmeiras, que não pegou, mas aí o jogador se jogou no chão, o VAR chamou para revisão. Inclusive o árbitro de campo já tinha expulsado o Mateuzinho, porque deu o segundo amarelo e expulsou, mas o árbitro chamou para revisão e recomendou o vermelho direto, tá? O lance do Mateuzinho foi muito ruim, assim, porque de fato ele foi para dar o soco e se pega era agressão, né? E mesmo a intenção de agredir já é considerado para cartão vermelho, então foi um lance assim muito lamentável, né? Ambos os lances, tanto do André quanto do Mateuzinho, que era desnecessário, sabe? Só prejudicou o Corinthians durante o jogo, né? E colocou em risco também do Corinthians perdeu mais um jogo dentro da Neoquímica, né? Enfim, o, a minha opinião sobre André e Mateuzinho, eu acho que eles têm que receber uma multa, eles têm que ser punidos e talvez, né, eles deveriam ter prestado mais atenção na cobrança que a torcida organizada fez, porque, meu, foram dois gestos ridículos que um jogador profissional não pode cometer. Um jogador profissional não pode cair na pilha do time adversário, por mais que é o maior rival, por mais todo o contexto que estava envolvido nesse jogo, né, de pressão da torcida, da gente precisando ganhar, a gente está a uma posição da zona de rebaixamento, mas mesmo assim, o profissional ele não pode cair na pilha. Ele não pode permitir que o adversário entre na mente dele e faça ele cometer um gesto obsceno, faça ele cometer uma agressão ou uma possível agressão, né? Que é ridículo, cara. A gente quase perdeu o jogo por não por grandes chances do time do Palmeiras, mas porque colocou em risco toda a tática do time, todo o sistema do time, como ficou após a expulsão. A gente ficou com dois jogadores a menos e durante o segundo tempo inteiro, metade do segundo tempo inteiro, praticamente a gente só se defendeu. Não teve mais jogo. Era ataque contra defesa. Era oito em campo para defender. Então ficou difícil para o Corinthians jogar, né? Mas logo após uma substituição ali de três jogadores do Palmeiras que eles estavam rondando a área, rondando a área, rondando a área e nada faziam, o Yuri Alberto ele conseguiu tomar uma bola do Felipe Anderson que tinha acabado de entrar, saiu num contra-ataque e teve a chance do jogo, mesmo com dois a menos, teve a chance do jogo para abrir o placar, mas ele poderia ter tocado, ele poderia ter tentado driblar o Carlos Miguel, mas infelizmente, Yuri Alberto, como sempre, perdeu aquela chance inacreditável na frente do gol, que acabou custando ali a vitória. Foi a única chance clara de gol, acho até do jogo, tá? Do jogo, eu diria. O Palmeiras atacou tudo, mas não teve uma chance clara, igual o Yuri Alberto teve, de sair cara a cara com o goleiro. Ele poderia ter tocado no Kaique, que eu acho que era o que ele deveria ter feito. Eu até perdi a linha durante a live, porque para mim ele tinha que ter tocado no Kaique e ele não fez. Enfim, voltando um pouquinho sobre as expulsões ali, teve um lance no segundo tempo onde o Flaco Lopes era um ataque para o Palmeiras e o Flaco Lopes entrando na área ele deu uma cotovelada no Bidon. Eu até repostei lá no meu Twitter o post do Andrew Souza, né? Do Salve Drill, onde você vê claramente que foi uma agressão ali do Flaco Lopes, pegou na cara do Bidon, mas o VAR e nem a transmissão mostraram. Teve um replay somente, cortou, ninguém mais mostrou, não teve imagem, não teve câmera. Quando é pró Corinthians, não tem nada a favor da gente.
E é nisso que eu acho que o Corinthians precisa se posicionar. Marcelo Paz, você que tá aí, cara, cobre a CBF do porquê que nesse lance o VAR não recomendou a revisão. Foi claramente uma agressão. Foi uma cotovelada aqui, ó, na cara do Bidon. E ele não chamou para revisão, cara. Então, é difícil, né? Quer dizer, a gente tem que jogar 11 contra 11 mais VAR, bandeirinha e o árbitro, cara. Então fica difícil de ganhar desse jeito, né? Aí para os caras fica fácil, né? Apesar dos pesares, foi um bom resultado para o Corinthians, porque jogar com dois a menos e você conseguir segurar o time dos caras, né, é o seu maior rival. Que eu vou falar até aqui que um rival muito limitado até, eu diria. Ah, o Palmeiras, o time milionário, o time não sei o quê. Mas, cara, que os caras fizeram hoje no primeiro tempo? A gente jogando mais de 15 minutos com um a menos, os caras não tinham dado um chute no gol. E outra, no segundo tempo, eles só começaram a dar trabalho depois que o Mateuzinho foi expulso. E isso já tinha sido metade do tempo. E ainda assim, e ainda assim, os caras só faziam inversão de jogada e tentavam cruzar na área. Não tinha nenhuma jogada trabalhada, nada, né? Então, acho que foi muito mais mérito do Corinthians em segurar esse resultado, esse empate. Não perdeu, se doaram ali na marcação, porque foi difícil para segurar também, né? Não dá para falar que foi fácil. Teve muita correria, mas ainda assim a gente não sofreu muito. A gente teve uma defesa muito sólida hoje, o que é importante, é legal. Mas a gente precisa vencer, né? E agora no próximo jogo aí, o Corinthians vai pegar o Vitória fora de casa e a gente precisa vencer, cara. Eu acho que não dá pra gente deixar pra ir passando e passando, porque quando chega ali na frente você precisa poupar jogadores no brasileiro, você não pode, porque você já perdeu muito agora no começo. Então, agora é a hora de retomar e começar a trazer os 3 pontos, porque o Corinthians não pode estar na situação que está, né? Bom, rapaziada, essa foi minha análise aí do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da arbitragem, porque para mim foi uma arbitragem horrível. Deixa o like, se inscrevam no canal. Vai Corinthians, vem com